Hoje é dia de falar na equação mais bonita da matemática, a identidade de Euler. E elevado a π mais 1 igual a 0. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e apesar de eu já ter feito um vídeo falando sobre a segunda equação mais bonita da matemática, faltava fazer um vídeo falando sobre a primeira. Então, vamos pagar essa dívida. A identidade de Euler é uma relação simples e elegante envolvendo as principais constantes matemáticas. É o número de Euler, π, a razão entre uma circunferência e seu diâmetro, e o número imaginário, 1, o primeiro inteiro positivo, e 0, o representante do nada. E o que junta tudo isso é o infinito. Mas de onde vem essa relação? Euler descobriu ela no século XVIII e publicou esse resultado em um dos livros mais influentes da história, chamado Introdução à Análise do Infinito. E eu adoro esse nome. Além de bonito, é um nome bem pertinente. A matemática que o Euler traz nesse livro depende fundamentalmente do infinito. E ela representa diversos avanços que só foram possíveis após a invenção do cálculo um século antes, pelas mãos de Newton e Leibniz. É verdade que o Euler usava ainda uma linguagem não muito rigorosa dos infinitésimos, mas mesmo sem o rigor dos dias de hoje, as suas deduções chegavam em resultados corretos, o que prova que Euler era dotada de uma tremenda intuição matemática, uma bússola que sempre apontava para a verdade, ainda que na época dele as ferramentas mais rigorosas para tratar o cálculo ainda não estivessem à disposição. Na Introdução à Análise do Infinito, Euler trouxe uma nova forma de representar as funções trigonométricas de seno e cosseno. Aliás, é nesse livro que ele usa a abreviação que é até hoje usada para falar nessas funções. Essas noções têm origem na geometria clássica. Um triângulo retângulo, o seno de um ângulo é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, enquanto o cosseno é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Quando a hipotenusa vale 1, seno e cosseno são simplesmente as medidas dos catetos. Existem alguns ângulos notáveis, que podem possuir valores bem conhecidos de seus senos e cossenos. Mas a grande verdade é que calcular o valor de um seno ou cosseno de um ângulo qualquer não é uma tarefa que possa ser feita usando somente a matemática elementar. Euler resolveu esse problema encontrando uma expressão para as funções trigonométricas em termos de séries de potência. Uma série é uma soma infinita. É possível somar infinitos termos quando a série converge, ou seja, quando a soma parcial de uma quantidade cada vez maior de termos vai se aproximando de um valor finito. É o que acontece com a soma de uma PG. 1/2 mais 1/4 mais 1/8, etc. é a soma de uma PG de razão meio, e as somas parciais vão ficando cada vez mais próximas de 1 à medida que acrescentamos mais e mais termos na soma. Da mesma forma, podemos falar em séries de potências, quando os termos somados são potências de x. No depende de x, essas séries definem funções, e o Euler, com aquela tremenda intuição matemática, conseguiu encontrar representações de senos e cossenos em formato de séries de potências, apesar de ter feito isso usando ideias que hoje não seriam consideradas rigorosas. Ele apelava para os tais infinitésimos, mas hoje em dia você aprende a fazer isso com rigor usando séries de Taylor num curso de cálculo. É interessante saber que essas coisas possuem aplicações muito importantes, porque é usando séries como as de Euler que um computador calcula o valor de um seno, por exemplo. Ele usa uma série truncada para obter valores bem precisos para as funções trigonométricas. Outra função que Euler introduziu no seu livro em formato de séries foi a exponencial, e elevado a x. Aliás, a notação de e para a base do logaritmo natural é também uma contribuição de Euler, assim como o uso da letra grega π para representar a razão entre uma circunferência e seu diâmetro. Mais tarde, a gente vai voltar a olhar nessas séries com mais calma. Elas cumprem um papel central nesse vídeo. Outra coisa central no vídeo é um outro elemento marcante no trabalho de Euler, que é a presença dos números complexos. Esses números surgiram na tentativa de obter uma fórmula para resolver equações cúbicas. Eu já fiz um vídeo sobre isso, o link está na descrição. Números complexos começam com a chamada unidade imaginária, que representa a raiz quadrada de -1, uma entidade que simplesmente não existe entre os números reais. Isso significa que i ao quadrado vale -1. O número complexo é então a união de uma parte real A somada a uma parte imaginária B, onde B é um número real multiplicando o número imaginário. Enquanto o número real é representado como um ponto em uma reta, o número complexo é representado no chamado plano complexo. A mais BI é o ponto com coordenada real A e coordenada imaginária B. Existe uma forma alternativa de localizar um ponto num plano, que é utilizando coordenadas polares. Basta saber a medida do raio R que liga o ponto até a origem e o ângulo θ que esse raio forma com o eixo real. Assim, a partir de um triângulo, a gente obtém uma representação do tipo R vezes cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. E essa forma de representar os números complexos já mostra uma conexão com as funções trigonométricas.
e onde a fumaça afou. O que o Euler fez foi imaginar como definir funções para números complexos. A gente consegue entender de forma geométrica o que é um cosseno de um número real, mas o que seria o cosseno de um número complexo? A ideia do Euler foi simplesmente pegar a fórmula da série de potências que ele havia descoberto para o cosseno de números reais e utilizar isso como definição do cosseno de um número complexo, ou seja, no lugar de x real, era só aplicar um x complexo nessa fórmula. Ele fez isso de forma não muito rigorosa, mas a ideia dele estava no fundo correta. Hoje em dia, graças à teoria das funções complexas, a gente sabe que a única forma consistente de definir senos, cossenos e exponenciais de números complexos é exatamente fazendo como o Euler fez, usando a série obtida para as funções reais com variáveis complexas no lugar do x. Isso porque essas funções formam um tipo muito especial de quebra-cabeças. Se você monta o quebra-cabeça nos números reais, isso faz com que exista uma única forma de completar o quebra-cabeça para todos os números no plano complexo. É uma propriedade conhecida como continuação analítica. Conhecendo a parte, você conhece o todo. Agora que Euler tinha séries definindo funções para números complexos, ele percebeu que havia uma boa semelhança entre as séries trigonométricas e a exponencial. Se não fosse um problema de sinais, a exponencial seria exatamente a soma do seno com o cosseno. Faltou pouco para dar certo. Só que esses sinais que dificultam a tarefa estão mudando de forma cíclica. E eles mudam de uma forma muito parecida com as mudanças de potências da unidade imaginária e. I elevado a zero dá 1, I elevado a 1 é o próprio I. I ao quadrado é menos 1, I ao cubo é menos I, e I à quarta volta para a posição inicial. E aí o ciclo se repete. Euler percebeu que daria para tirar vantagem dessa propriedade cíclica das potências de I para encontrar uma relação entre senos, cossenos e a função exponencial. Repare que as potências pares de I se alternam entre 1 e menos 1, da mesma forma que os sinais se alternam na série do cosseno. Então, se imaginarmos que existe uma potência de I multiplicando cada termo junto com θ, daria para reescrever a série do cosseno em termos de potências de I, θ e coeficientes sempre positivos. Isso nos deixa mais próximos da série da exponencial. Faltam somente os termos de ordem ímpar. E esses termos estão no seno. Repare que se a gente usar a mesma ideia de trocar θ por Iθ, vamos nos livrar dos sinais, mas teremos a presença extra de uma unidade imaginária multiplicando cada termo, já que potências ímpares de I correspondem a I com sinais alternantes. Isso então não representa o seno, mas sim I vezes o seno de θ. E agora é só somar. Fazendo cosseno de θ mais I seno de θ, temos uma série de potências de Iθ que é idêntica à série da exponencial, ou seja, temos E elevado a I vezes θ. Essa é a chamada fórmula de Euler, e a identidade de Euler é apenas o caso particular dessa fórmula quando fazemos θ ser igual a π. Como o cosseno de π é menos 1 e o seno é zero, temos então que E elevado a πi é igual a menos 1, ou seja, E elevado a πi mais 1 é igual a zero. Essa é uma relação icônica dentro da matemática, considerada por muitos como a equação mais bela de todas. A sua dedução está além do alcance da matemática elementar, mas também está longe de ser algo que possa ser considerado difícil hoje em dia dentro da matemática do ensino superior. Todas essas manipulações algébricas podem ser justificadas de maneira rigorosa, mas apesar disso, a sensação que fica é que a fórmula de Euler, apesar de bonita, é um tanto inesperada. Parece quase um acidente, uma simples coincidência, que só foi descoberta graças a uma observação atenta das propriedades algébricas das funções envolvidas. Fica uma sensação de que falta compreender realmente o que ela significa. Dá a essa fórmula uma interpretação que seja realmente intuitiva. Dizem que é somente com a intuição que realmente compreendemos alguma coisa. Bom, então vamos buscar essa intuição. Não tem muito jeito. A fórmula de Euler depende fundamentalmente do cálculo, então a sua intuição também usa ideias do cálculo. Mas eu vou tentar ser o mais simples possível aqui. Em primeiro lugar, a função exponencial tem uma propriedade que torna ela única perante o cálculo. A sua derivada corresponde a ela própria. Uma derivada pode ser interpretada como uma taxa de mudança. Isso é mais fácil de entender num contexto de movimento. A gente pode imaginar que a exponencial indica a posição de uma partícula no tempo t, que a gente usa no lugar de x para enfatizar que agora estamos falando de tempo. Nesse caso, a velocidade instantânea da partícula é exatamente a derivada da posição, e no caso a velocidade é igual à própria posição. Podemos variar essa dinâmica multiplicando o tempo por alguma constante real a, ou seja, a posição no tempo t agora é de e elevado a at. Na hora de derivar, esse a vai sair multiplicando, o que significa que agora a velocidade é a posição vezes a. Isso está de acordo com o próprio gráfico da função e elevado a at,
O crescimento é exponencial, o que significa que a posição da partícula vai crescendo cada vez mais rápido. Quando A é menor que zero, a velocidade tem sentido inverso à posição, o que significa que a partícula está recuando em seu movimento, a uma velocidade cada vez menor, cada vez mais próxima de zero. Mas e se A for a unidade imaginária? A posição E elevado a it agora pode ser um número complexo, que não é mais representado numa reta, mas sim num plano. A princípio não sabemos que ponto é esse, vamos chamar ele de Z. O que sabemos é que na posição Z, a velocidade instantânea é I vezes Z. Esse número Z é representado no plano complexo como algo do tipo A mais BI, com A e B reais. Ao multiplicar por I, chegamos em menos B mais IA para a velocidade. Só que se a gente traçar esses dois pontos no plano, vamos ver que IZ corresponde exatamente a uma rotação de Z por um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer então que a velocidade é um vetor de magnitude igual à da posição, mas que é perpendicular a ela. No tempo inicial, t igual a zero, E elevado a it é E elevado a zero, que dá 1. Existe somente uma única trajetória que começa no ponto 1 do plano complexo e possui a propriedade de que a velocidade tem a mesma magnitude da posição e é perpendicular a ela em todo ponto. Essa trajetória é a de um círculo de raio unitário. Isso pode ser provado rigorosamente resolvendo uma equação diferencial bem simples. Após um tempo t, a partícula percorre exatamente um arco de tamanho t sobre o círculo, o que significa que a sua posição é exatamente cosseno de t mais i seno de t. Como a posição é dada também por E elevado a it, essas coisas são iguais, e isso dá pra gente mais uma vez a fórmula de Euler. Depois de π segundos, a partícula terá percorrido meio círculo, indo para a posição menos 1 no plano complexo. Daí, E elevado a πi é igual a menos 1, ou seja, novamente a identidade de Euler, mas dessa vez de uma forma mais intuitiva. A identidade de Euler conecta as constantes mais famosas da matemática com o infinito. Explicitamente, aparecem E, π, i, 1 e 0, que se combinam graças à presença oculta do infinito, que é indispensável na sua dedução. O Euler mandou bem demais na escolha do título do seu livro, Introdução à Análise do Infinito. E esse é provavelmente o livro com a maior quantidade de material original da história. Mas o que ninguém tira é que esse foi o livro que apresentou para o mundo a equação mais bonita da matemática. E foi justo que tenha sido pelas mãos de Euler. Muito obrigado aos membros do canal e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.